Olá pessoal, aqui é o professor Isaac Aber. Vamos a mais uma aula da disciplina Geografia, Fundamentos e Metodologia da FUPAC Visconde do Rio Branco. Bom, então vamos falar sobre as estações do ano. As estações do ano apresentam características particulares e definidas. Diferenciam-se em cada hemisfério, norte e sul, em virtude da inclinação do eixo da Terra e de seu movimento de translação. Então, primeiro, por que acontecem as estações do ano? Duas questões. Inclinação do eixo da Terra, tá? Que não é igual o ano todo, ok? E do seu movimento de translação. Só para a gente retomar aí, para não haver nenhum tipo de dúvida, nós temos dois tipos de movimentos, né? Nós temos o movimento de rotação e de translação. O movimento de rotação, deslocamento que a Terra faz em torno de seu próprio eixo. E isso nos proporciona dias e noites. Movimento de translação, movimento que a Terra faz em torno do Sol. Esse movimento todo que ela faz em torno do Sol demora um ano. Este é o movimento de translação, ok? Bom, então essas duas questões aí é que vão definir a estação do ano, tá? Inclinação do eixo da Terra e o movimento de translação. O que marca cada uma das estações é a posição daquele hemisfério em relação ao Sol. Portanto, o movimento de translação da Terra é o responsável pela diferenciação das estações do ano. Dizer que um hemisfério está no verão é dizer que ele está na posição mais próxima do Sol. Se está no verão é porque está mais próximo de receber a incidência dos raios solares, em relação ao outro hemisfério, que por estar no inverno estará mais distante do Sol. Por isso é que dizemos que o verão é a estação quente, consequentemente costuma ser chuvosa, enquanto o inverno é a estação fria, que consequentemente costuma ser seca. Verão nós temos massas de ar quente. As massas de ar quente, elas são, além de serem quentes, né? Elas são também úmidas. Se elas são úmidas, elas trazem chuva para nós. Inverno, as frentes, né, as massas de ar são frias e secas, né? Elas não têm umidade, elas não carregam consigo umidade. Então, elas trazem somente o frio, deixando o clima seco. As estações do ano iniciam nas seguintes datas, né, para nós aqui no hemisfério sul. 20 de março, o outono, né, e aí a primavera no hemisfério norte. 21 de junho, inverno no hemisfério sul. 22 de setembro, primavera no hemisfério sul. E 21 de dezembro, verão no hemisfério sul. Sendo as datas em que se inicia o verão e o inverno chamados de solstícios, e as datas em que se iniciam a primavera e o outono chamados de equinócios. O solstício de verão é a data em que aquele hemisfério fica mais próximo do Sol o ano todo. O solstício de inverno é o oposto e marca a data que aquele hemisfério fica mais distante. Então, olha só, solstício e equinócio, eles são fenômenos que marcam o início das estações do ano. Ok? Primeiro, solstício e equinócio marcam o início de alguma estação do ano. É a primeira coisa que vocês têm que lembrar. Tá? Falou solstício e equinócio, o que é, gente? Início de alguma estação. Beleza. Então vamos lá entender. E eles estão diretamente ligados à incidência dos raios solares e à inclinação da Terra. Tá? Tem total ligação com a incidência dos raios solares e a inclinação da Terra. O solstício representa o posicionamento do Sol em seu limite máximo, ou seja, ele estará no auge, no norte ou ao sul. Estará em seu auge ou ao norte ou ao sul, dependendo da época do ano. Mas o mais importante é entender que o Sol vai estar mais forte, vamos dizer assim, né, em um determinado hemisfério, quando está no solstício. Lembra de solstício da palavra sol, que aí o sol vai estar mais forte, né, com maior incidência sobre um hemisfério, ok? Essa inclinação da Terra em relação à linha do Equador, né, que nós temos aí, como já vimos aí, no movimento de translação, essa inclinação da Terra em relação à linha do Equador vai proporcionar maior iluminação de um dos hemisférios.
Então, a Terra ela não gira, vamos dizer, sem nenhuma inclinação. Não, há uma inclinação nesse processo quando a Terra se movimenta. Tá? E essa inclinação da Terra em relação à linha do Equador vai proporcionar maior iluminação de um dos hemisférios. Então, olha só, no hemisfério que recebe maior incidência solar, ocorre o solstício de verão. Tá? Então, o hemisfério que vai receber maior incidência do Sol, os raios solares vão chegar com maior incidência sobre ele, vai ocorrer o solstício de verão. Ao mesmo tempo, no hemisfério que recebe menos incidência, o outro hemisfério de incidência de raios solares, vai iniciar o solstício de inverno. Então, olha, se eu tenho solstício de verão no norte, no hemisfério sul eu tenho solstício de inverno. É o contrário, ok? Solstício de verão tem dias mais longos e o solstício de inverno, as noites são mais longas, ok? Então, no solstício de verão, a gente tem os dias mais longos e no solstício de inverno, nós temos as noites mais longas, ok? Em relação ao equinócio, não há inclinação como ocorre no solstício, tá? Não tem essa inclinação que vocês vão poder ver no vídeo que eu vou colocar para vocês. Essa inclinação do eixo da Terra, ela não vai acontecer. Tá? A Terra não vai ter essa inclinação como tem no solstício. E os raios solares, dessa forma, vão incidir diretamente sobre a linha do Equador. Então, nós vamos ter equinócio de primavera e equinócio de outono. Tá? Neste momento, os raios solares vão incidir diretamente, ou vão incidir melhor, né, sobre o Equador, sobre a linha do Equador. Bom, e aí nós vamos ter o verão. Né? O verão caracteriza-se por apresentar temperaturas mais elevadas e altos índices pluviométricos. Então nós vamos ter, né, os dias mais quentes e um maior índice de chuvas, a quantidade de chuvas maior. Nessa estação do ano, os dias costumam ser mais longos do que as noites. No hemisfério sul é conhecido como verão austral, tem início por volta de 21 de dezembro e término por volta de 20 de março. Neste período, é muito comum a gente perceber o seguinte: durante o dia nós temos um calor, né? E no finalzinho da tarde ou início da noite, nós temos uma tempestade, uma chuva muito forte. Por que isso acontece? Porque é uma estação quente, com massa de ar quente, e as massas de ar quente são quentes e úmidas, né, trazem consigo muita umidade, né, e aí se formam nuvens que são chamadas de cúmulos nimbus. Essas nuvens, cúmulos nimbus, são nuvens mais densas, né, mais carregadas, e aí elas dispensam uma quantidade de água maior em pouco tempo. Outono. Caracteriza-se pela gradual queda das temperaturas, exceto nas regiões próximas à linha do Equador, que quase não tem diferença entre as estações, na verdade. Uma das principais características dessa estação é a queda das folhas das árvores, que apresentam tons amarelados. Né? As folhas começam a perder as folhas das árvores. Por que isso acontece? Isso acontece porque a vegetação já está se preparando para o período de seca posterior ao outono, que é o inverno. Já inicia, claro, no outono já um pouco dessa seca, mas ela já está se preparando para não ter que consumir tanta água com as folhas. Então ela começa a liberar as folhas de suas árvores. Tá? Essa estação representa mudança, um período de transição entre duas estações com características muito distintas, né? O verão e o inverno. No hemisfério sul, é conhecido como outono austral, inicia-se por volta de 20 de março, terminando por volta de 21 de junho. Então, nós já estamos no outono, passamos pelo verão, né? E agora nós estamos no outono. O inverno. O inverno caracteriza-se pelas temperaturas baixas, mais amenas, né? Em algumas localidades pela ocorrência de geadas e nevascas. Ao longo dessa estação, é comum ocorrer a migração de diversas espécies de animais para áreas com temperaturas mais altas. Né? Então, é comum que em algumas regiões muito frias haja migração de animais para regiões mais quentes. Tá? Os dias são mais curtos e as noites mais longas.
visto que há menor incidência de raios solares na região em questão. Lembre-se o seguinte, no inverno, quando a gente, pela manhãzinha, assim, é tão bom o sol da manhã, a gente pegar o sol é tão agradável. Já no inverno, no verão, 7 horas da manhã, quando você está indo trabalhar, o sol já está muito quente, não é assim que acontece? Por quê? A incidência dos raios solares no inverno é menor do que no verão. Dessa forma, se torna mais agradável para nós. No hemisfério sul, é conhecido como inverno austral. Ele inicia-se por volta de 21 de junho, com término por volta de 21 de setembro. Bom, e aí nós temos a primavera, que vai se caracterizar por apresentar temperaturas mais amenas e agradáveis. Nessa estação do ano, aumentam-se gradualmente os índices pluviométricos, né? A gente vem de um período que não havia de uma escassez de chuvas, e aí nós iniciamos a retomada das chuvas, né? Os dias passam a alongar-se ao passo que as noites tornam-se mais curtas. A principal característica dessa estação é o reflorescimento da flora terrestre. No hemisfério sul, é conhecida como primavera austral. Inicia-se por volta de 22 de setembro, com término por volta de 21 de dezembro. E aí, gente, eu gostaria que vocês assistissem a esse vídeo sobre as estações do ano. Vocês podem fazer a leitura com o celular de vocês aí, se estiverem assistindo do computador, vocês podem fazer a leitura do QR Code, né, através do celular, ou acessar a esse link que eu vou disponibilizar para vocês também no grupo de WhatsApp. Esse vídeo é sobre as estações do ano. Logo em seguida, eu gostaria que vocês assistissem este outro vídeo que fala sobre solstício e equinócio. Vocês podem fazer o mesmo procedimento. Eu vou liberar para vocês no grupo do WhatsApp o link para que vocês possam assistir. Bom, então vamos agora ao WhatsApp para nós tirarmos as dúvidas. Vamos lá.